princípios para serem abençoados. Então, por isso, Senhor, nós somos o alvo da nossa oferta, do nosso dízimo, porque através disso o Senhor prospera as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e consagro a Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, meu irmão. Amado, parece que eu estou no Mato Grosso de novo, meu Deus do céu, está quente com força, né? Meu Deus, eu olhei aqui, cheguei aqui na igreja, estava com a Leia aqui, aí vi na temperatura, estava 28 graus, falei, não é possível, 28 graus nesse calor, não é possível, não, esse negócio está errado, mas está muito quente, né? Mas aqui está um clima gostoso, não está? Amém? Glória a Deus. É bom que nós não vamos sair daqui tão cedo, vai ter vigília depois. Você falou, não pastor, não é bem assim não. Amado, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Aleluia. Ah, querido, nessa noite há uma palavra queimando no meu coração. Desde ontem, quando eu meditava naquilo que ia trazer, tem mensagens que a gente desenvolve na hora. João capítulo 5. Tem mensagens que você desenvolve ela na hora, pouco antes do culto, um dia antes do culto, uma semana antes do culto. Tem mensagens assim, amado, que eu fico pensando que eu vou ministrar, o Senhor traz às vezes poucas horas antes do culto, mas essa palavra, ela foi de uma maneira tão nítida no meu coração, no dia de ontem, eu quero partilhar com você. Eu dei o tema dessa mensagem, o Deus que visita os desesperançados, amém? Porque tudo que nós queremos, amado, é que Deus reacenda a nossa esperança em algo, amém? Eu não sei se você já se encontrou ou você se encontra sem esperança. Já se encontrou em uma situação, você que nos assiste pela internet, você já se encontrou numa situação de não parece que não há mais caminho, parece que não há mais esperança, parece que aquela situação não pode mudar, parece que aquela situação não se reverte, seja ela em qualquer área da nossa vida. O tempo vai passando, os meses vão passando e parece que as coisas não acontecem. E esse texto veio muito forte no meu coração, e o versículo de número 1 diz a seguinte, João 5, você achou? Diz amém. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, ao qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos. Olha só o povo, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se move a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitava, e o primeiro que entrasse debaixo do tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhes, queres ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntou eles, quem é este homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo esse homem e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que havia o curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado.
Mas ele lhes disse: o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, fale conosco nessa noite, assim como o Senhor já está falando, em nome de Jesus, amém. Amado, esse texto tem uma série de aplicações para as nossas vidas. Esse texto tem uma série de aprendizado, na verdade de ensinamentos. Esse texto, amado, é um daqueles textos que você não pode ler de uma maneira rápida, uma leitura, aquela leitura que você passa correndo, e você tem que ler esse texto pelo menos uma vez por semana. É um texto que você não só deve ler, mas deve tentar mergulhar nele. É um texto da palavra de Deus que você deve se assentar com o seu café, com qualquer coisa que você esteja ali no momento, mas não ler o texto, mas deixar o texto entrar dentro de você. Porque às vezes nós lemos a Bíblia, mas é muito mais fácil deixar a Bíblia nos ler. Amém? Glória a Deus. Porque quando eu leio a Bíblia, eu aprendo sobre a Bíblia. Quando eu deixo que a Bíblia me lê, eu aprendo mais de quem eu sou diante do Senhor. E o texto de João, amado, guarde isso no seu coração, algumas informações para fazer sentido aquilo que vamos ministrar. A palavra do Senhor, ela traz 4 evangelhos. Quantos evangelhos? 4. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Amém? Nós sabemos que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Não foi Mateus, ele só está numa colocação errada. Marcos, sendo o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos também foi um dos únicos que escreveram na Bíblia, ou dos evangelhos, que não era apóstolo. Marcos, você vai lembrar que esse camarada foi quem andou com o apóstolo Paulo, com Silas, na sua primeira viagem missionária. Amém? Glória a Deus. Esse Marcos, que a Bíblia chama de João Marcos, foi quem deixou Paulo para trás. Foi quem no meio de uma viagem, no meio de um evangelismo, ele abandonou o posto, e Paulo ficou com tanta raiva dele, que Paulo falou para o seu companheiro: olha, eu não quero mais esse cara andando com a gente. E foi esse o motivo que Paulo rompeu com Silas, e passou depois a andar com Barnabé. Quem está me entendendo diz amém. Mas esse João Marcos, todos os estudiosos chegaram à conclusão que ele era sobrinho de Pedro. Então Pedro, embora não foi o autor desse evangelho, ele foi quem ditou o evangelho para que João Marcos escrevesse. E os outros evangelhos, tanto Mateus como Lucas, pegaram carona no evangelho de Marcos. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Que proveito tem? Porque faz sentido para você agora. Quando você ler algumas histórias na palavra de Deus, você vai ver que as histórias muitas vezes se repetem. Muitas vezes você lê a mesma história em Marcos, você vai ler a mesma história em Mateus, também vai ler a mesma história em Lucas. Amém? Só que de uma ótica diferente, porque é da seguinte forma: o que é os evangelhos? Um exemplo: se aqui na frente acontece um acidente, e a Leia aqui vizinha, a Leia 10 minutos depois, ela vai olhar e vai ver o acidente. Depois está passando o Sérgio, 10 minutos depois que a Leia viu o acidente. E depois uma terceira pessoa, vamos pegar aqui o André, está passando e viu o acidente. E depois eu chego e vou querer ter informação do que aconteceu. Quem está comigo diz amém. Eu vou perguntar a Leia vai narrar aquilo que ela viu até o momento que ela chegou no acidente. O Sérgio, que passou 10 minutos depois, ele vai narrar não mesmo com as mesmas conclusões que a Leia, mas aquilo que ele viu. Amém? E depois, consequentemente, o André. Porque assim o evangelho, as narrações das histórias são de uma ótica de que cada um viu. Você está me entendendo? Diz amém. Por que você está falando essas coisas, pastor? Porque esses nós chamamos de evangelhos sinóticos, evangelhos iguais. Mas João é o único evangelho que não é evangelho sinótico, que não é evangelho igual. E só por isso nós só encontramos essa história aqui nesse evangelho. João 5, essa história desse homem, você só vai ler aqui. E o texto diz que esse homem, ele está em um lugar no templo,
aonde só havia pessoas ali com problema. Só havia pessoas com problema. A Bíblia diz que todos os que estavam ali, cegos, coxos, paralíticos, era toda essa raça que estava ali. Todos esses iam ali por causa de uma lenda, que ninguém sabe se é verdade. Qual era a lenda, pastor? Obrigado. Qual era a lenda, pastor? Diz a história que em um certo ponto, um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro a entrar debaixo era curado. Então essa lenda, ou essa história, ou que talvez possa ser verdade, fez com que naquele lugar se ajuntasse muito enfermo, muitas pessoas com problema. Agora me entenda bem, e eu já estou começando a ministrar, não estou ministrando ainda. Agora me entenda bem, para entrar no templo, existia pelo menos 5 entradas. Quantas entradas? 5. Aquele lugar era uma das entradas para entrar no templo. Aquelas pessoas, aqueles coxos, aqueles paralíticos, era uma das entradas em qual ninguém queria passar por ali. Não era habitual das pessoas passarem por ali, porque era ruim passar, ver aquele ambiente, ver aquelas situações. Todo judeu, toda pessoa, para ir no templo, fazer as suas orações, fazer as suas entregas, o que ele queria? Ele queria ir para um lugar onde ele não ia ver aquela situação. Mas diz o texto, olha o texto, no versículo de número 1, chegando o dia das festas, Jesus foi para o templo e decidiu passar ali. É isso? 5:1, olha lá. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, havia um tanque, e Jesus quis ir para aquele lugar. Jesus quis passar naquele lugar. Por quê? Porque ele queria curar esse homem. Não, você não está entendendo. Se você entender, você dizia um amém. Porque ele queria curar esse homem, amado. Mas olha o que é mais interessante no texto. A Bíblia diz que quando ele cura esse homem, ele sai daquele lugar. A Bíblia havia uma pessoa ali naquele lugar? Havia uma pessoa? A Bíblia diz que uma multidão de enfermos estava naquele lugar. Mas diz a Bíblia que quando Deus cura o paralítico, ele sai, porque havia uma grande multidão. Então, ou seja, amado, se Jesus foi naquele lugar para curar aquele enfermo, o que ele não pode fazer pela nossa vida nessa noite? Se Jesus entrou nesse ambiente, o que ele não pode fazer por mim e por você, meu amado? Olha só que interessante esse texto. Mas o texto é ainda mais provocador, porque o texto diz que quando Jesus olha para aquele homem, ele pergunta para aquele homem: você quer ser curado? O que o homem responde? Sim, Senhor. Ele responde isso? Não. Ele responde da seguinte forma: Senhor, não tem ninguém que me coloca debaixo da água. Sim ou não? Jesus, amado, preste atenção. Jesus fez uma pergunta simples: você quer ser curado? Ele poderia falar: eu quero. Jesus, tá bom, está curado. Mas ele diz: eu não tenho ninguém que me coloque debaixo do tanque. Jesus diz, o texto, Jesus não fala sobre isso, mas dá-nos entender que Jesus está falando para ele: ei homem, você não precisa de tanque, você não precisa de anjo, você precisa de mim. E está aqui na sua frente aquele que pode te curar. Então ele está perguntando: se você quer ser curado, você vai falar: quero. Mas sabe o que acontece? A cabeça desse camarada estava tão fixado naquele anjo, estava tão fixado nessa lenda, que ele não conseguia ver o autor da vida do lado dele. E eu quero conversar com vocês a respeito de algumas situações. Amém? O que nos faz perder a esperança? O que nos faz, de certa forma, estar em um ambiente sem esperança? E o que faz Jesus, e eu e você devemos aprender nessa noite, o que faz nós recuperarmos essa esperança um dia perdida? Você quer ouvir? Diz amém. Primeira coisa, entenda, coloca no seu coração isso, na tábua do seu coração, e eu ministro isso com muita convicção da parte de Deus: Jesus é o único que é capaz de se compadecer dos nossos problemas. Amém? Você já passou por situações drásticas na sua vida?
Você já passou por situação difícil? Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos amigos ficaram para te ajudar? Você já passou por problema financeiro? Quantos amigos te emprestaram dinheiro? Ou melhor, quantos amigos te deram dinheiro? Você já passou por um momento de doença? Quantos amigos te foram visitar? Quantos parentes, quantas pessoas foram visitar você? Talvez levar uma palavra, talvez perguntar se precisava de alguma coisa. Muitos de nós iam dizer: quase ninguém, pastor. E esse texto me mostra que Jesus é o único Deus que é capaz de visitar um camarada numa situação caótica, sem esperança, desesperado, porque Jesus ama pessoas. Amém? Jesus é o único que se compadece do nosso problema. Olha que João diz, João capítulo 10, versículo de número 10: o ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir. Não, me ajuda, meu irmão, pelo amor de Deus. O ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir. Mas ele diz assim: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Olha o que Jesus está dizendo: eu vim para um motivo, para que vocês tenham vida, e não é uma vida qualquer, é uma vida com abundância. Olha Lucas capítulo 19, versículo de número 10, olha comigo, amém? Se você não dá glória a Deus, eu vou gritar mais alto ainda nesse microfone aqui, hein? Lucas capítulo 19, versículo de número 10, lembra da história de Zaqueu? Quem lembra da história de Zaqueu? Quando Jesus restitui a família, a Bíblia diz que Jesus, depois que Zaqueu decide devolver aquilo que ele roubou, ele vai até a casa de Zaqueu para jantar com ele, amém? Ali o povo começa a questionar: quem que é esse camarada que está comendo com publicanos, e não sei o que, e não sei o que. Aí olha que Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Não tem nenhum sentido na minha vida, pastor, não tem nenhum sentido mais na minha história, não tem mais nenhum sentido na minha situação. Eu quero dizer para você: Jesus veio para você nessa noite, porque Ele veio para aqueles que estavam perdidos, e Ele veio para um propósito: salvar, quer dizer, dar uma outra condição de vida, para que você possa adorá-lo e glorificá-lo. E essa vida é que Ele estava liberando sobre esse homem. 38 anos, amado, 38 anos, diz a palavra do Senhor, paralítico, deitado numa cama. Agora, me escute bem, essa cama que o texto diz, quando você vai olhar para a palavra original, não é a cama que a gente tinha, que você deita lá na sua casa, não é o leito talvez de um hospital, não, era uma coisa de palha. Por que as pessoas faziam isso? Porque era mais fácil você pegar, enrolar e carregar aqui debaixo do braço. Isso era situação de gente, amados? De jeito nenhum. Ali ele desenrolava, provavelmente o povo que levava ele, e deitava e ficava ali. 38 anos na mesma situação, 38 anos na mesma condição. E agora Jesus vem até ele e diz assim: ei, você quer ser curado? Você quer sair dessa vida? Você quer sair dessa história? Você quer que algo aconteça? Porque eu vim para te dar vida, e vida com abundância. Eu vim para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Mas você quer? Nós precisamos entender isso, amado. Será que nós acreditamos mesmo que Deus se compadece do nosso problema? Será que nós acreditamos mesmo que o Senhor Jesus é o Deus que visita as nossas causas? Será que acreditamos mesmo? Nós precisamos entender. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 27 ao 29. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 27 ao 29. Amém? Olha o que Paulo diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as... E uma outra versão vai dizer: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus é esse, amado. Quando você acha que você não presta para nada,
quando nós achamos que não prestamos para nada, quando nós achamos que somos as piores coisas possíveis, quando você olha para dentro de si, você não vê nada de proveito. Você já passou por isso? Amém? Eu já passei por isso um monte de vezes. Olhar para o espelho e falar assim: Senhor, o que o Senhor vê num camarada como esse? Você já teve essas crises assim? Mas até quando a gente fica numa situação dessa, nós olhamos para a graça e para o favor de Deus, e é desses aí que Ele compadece e faz grandes homens e grandes mulheres de Deus. Glória a Deus. Então guarde isso no seu coração. Deus é o único que se compadece do nosso problema. Agora tem uma outra chave aqui que eu quero compartilhar contigo. Segunda coisa, olha o que ele diz no versículo de número 2, de capítulo 5, versículo 1. Versículo 2, perdão. Capítulo 5, versículo 2. Essa é uma mensagem de direcionamento para a sua vida, amém, amado? É uma mensagem de fé, é uma mensagem de direcionamento para a sua vida. Olha o versículo de número 2. E contudo, não, é João 5. Volta para João 5. Isso. Ora, existia ali junto, pode pôr 3. João 5, 3. Nesta multidão jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo e agitava, e o primeiro que entrava debaixo do tanque das águas agitadas, esse sarava. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, verso 6. Jesus, vendo-o deitado, olha a cena, Jesus vendo-o deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E aí a resposta dele, que a gente já falou aqui, respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me coloque debaixo do tanque. Amado, você já viu aquelas pessoas que por causa daquilo que estão passando, por causa daquilo que estão vivendo, por causa da condição que nasceu, por causa da família que está, se apega a isso para ficar dodói? Já viu isso? Diz amém. Para ficar de certa forma, se apega naquela situação e para ficar na condição de só depender dos outros. Eu quero dizer para você que para esse cara alcançar o milagre, ele teve que vencer algo que eu e você precisamos vencer. Algo chamado vitimismo. Vou repetir: vitimismo. O que é isso, pastor? São pessoas que por causa da condição que está, por causa da condição que se enfiou, ou por causa até da família que nasceu, eles não querem mudar de vida. Eles querem se escorar naquela para ter do que reclamar. Quem está me entendendo diz amém. Amado, é por isso, olha aqui eu entrando já um pouquinho em tema polêmico, mas é por isso que o socialismo não dá certo em lugar nenhum. Lugar nenhum que você pensar vai dar certo. Sabe por quê? Porque o socialismo tenta nivelar as pessoas por baixo, em dar um negocinho para a pessoa, para ela ficar naquela condição daquele negocinho sempre. Não dá a condição da pessoa de mudar de vida. Estou falando alguma besteira? Não. Você está ali sempre na filinha. Agora imagine, amado, você está sempre na filinha para pegar as misérias. Agora deixa eu te dizer algo: o Deus que nós servimos não é Deus de miséria, é um Deus de abundância. Glória a Deus. Então Deus, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua condição, mas muitas vezes nós não demos essa condição para o Senhor. Amado, deixa eu dizer algo, eu preciso ser mais categórico. Olhe para dentro de você. Há algo aí que você nem sabe que existe. Deus colocou em nós habilidades, talentos tão sobrenaturais que nós não usamos, e é isso aí que vai reverter o quadro da nossa história. Então eu quero te dizer, você pode ter nascido na pior família, você pode ter a pior condição financeira, mas se depender de mim e de você nessa noite, se levantar, vencer os nossos vitimismos da vida, nós vamos avançar. Agora a condição que nós ficamos sempre: eu sou coitado mesmo. Vou te contar uma história. Certa vez fizeram um encontro com Deus na igreja, e aí os irmãos aqui lembram, participaram do encontro. Geralmente o pastor pega, os outros aqui devem ter participado, geralmente o pastor pega 3 pessoas para testemunhar no culto da noite, amém? E aí ele foi lá e escolheu, falou assim: a irmã vai testemunhar, a irmã vai testemunhar, o irmão vai testemunhar, deu 3, beleza. Mas vem cá, vamos pegar uma 4ª pessoa.
Por quê? Porque talvez um desses 3 pode ter problema, nós precisamos de mais um, porque 3 tem que testemunhar. Então ele falou, vamos escolher aqui no meio um substituto. Quem está me entendendo diz amém. Aí ele olhou para o irmão e disse para o irmão, irmão, tem como você ser o substituto desses 3? Porque se algum faltar, aí você dá o seu testemunho do que foi o encontro. Aí sabe o que o irmão disse? Tá bom, pastor, eu fico, porque na minha vida eu sempre fui escolhido por depois. Isso é coisa de pessoas curadas? Hã? Não, pastor, na minha vida sempre tudo para mim é depois. Ah, pastor, sabe por que as pessoas não gostam de mim? Por causa da família que eu nasci. Sabe, pastor, por que eu não tenho uma faculdade? Por causa que eu sou pobre. Amado, isso não é desculpa, sim ou não? Sabe por que eu não estudo, pastor? Porque eu não tenho condição. Meu Deus, quanto mais desculpa. Você já viu aquele ditado que diz assim, ó, quem é bom em desculpa, não é bom em mais? Vou repetir, quem é bom em desculpa, não é bom em mais? Só depende de você mudar o quadro da sua vida, meu irmão. Esses dias eu vi algo que me tocou muito o coração. Um menino, lá do lado do Nordeste, Maranhão, sei lá, daquele lado lá, ele estava formando, num curso de medicina, vendendo balinha de coco na porta da faculdade. Ele pegava e vendia as balinhas para poder pagar a mensalidade, para poder pagar as coisas. Eu já vi tantas situações, amado, de pessoas que venceram na vida, sabe por quê? Porque não se apegaram na condição que se estava. Ninguém, nenhum de nós, nasce em berço de ouro. Até aqueles que nascem dão problema depois, porque não valorizam aquilo que os pais conquistaram. Olha esse homem, quer ser curado. Olha o que ele diz: não tem ninguém que me coloca debaixo do tanque. Quer dizer, tanto faz, 38 anos já estou aqui. Diga, misericórdia, Jesus. Vou te dar 3 chaves do empreendedorismo, não vou te cobrar nada por isso, amém? Mas você quer conquistar na vida? Tenha 3 princípios no seu coração. 3 princípios. Primeiro, sonhe. Sonhe alto. Glória a Deus. Eu pastoreio pessoas inteligentes para a glória do Senhor, pessoas bem resolvidas. Guarde isso. Primeiro, sonhe. Sonhe alto. Porque sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma conta. Amém? A mesma conta. Tenha um sonho. Segundo, tenha dedicação para viver esse sonho. Porque só sonhar não enche barriga. Eu tenho um sonho, pastor, de andar em um carro bonito, mas não trabalha, não tem jeito. Tem um sonho, pastor, de ter um salário igual do executivo assim, de uns 30 mil por mês, mas não sai de casa para entregar um currículo, também não dá, meu irmão. Não tem jeito não. Amém? Queria ser inteligente, pastor, mas não lê nem gibi, também não vai dar jeito não. Amém? O sobrenatural é com o Senhor, o sobrenatural é com o Senhor, o natural é nosso. Então, primeiro sonho, segundo, tenha dedicação, amado, invista em você. Você é a sua principal empresa. Amém? Glória a Deus. Você pode montar, amado, um carrinho de pipoca, cheio de talento, de habilidade, você vai para frente. Então, você precisa se dedicar, leia muito, estude, faça, cresça, amado. Essa cabeçona que Deus te deu não é para ficar parada, amém? Coloque muita coisa aí dentro, glória a Deus, porque uma hora você vai alcançar. E segundo, terceiro, falei 2, né? Terceiro, persevere, as portas vão fechar, amém? Às vezes você não vai conseguir de primeira, você não vai conseguir de segunda, mas não desista. Amém? Não desista. Pastor, já me falaram tanta coisa. Pastor, já me disseram tantas palavras de desmotivação. Deixa eu dizer algo para você, amado. Deus permite isso para você não desistir. Olha só, um pastor conhecido, Silas Malafaia. Quem conhece? Cara muito conhecido. Silas Malafaia foi fazer o curso de psicologia. Estava vendo esses dias ele contando o testemunho dele. Quando ele chegou, se matriculou no curso, ele veio para a igreja. O povo da igreja começou a falar: ih, Marlemar terminou teologia, não vai conseguir nunca formar psicologia. Esse curso difícil, não dou um ano, vai trancar a faculdade. Aí sabe o que ele falou? Ele disse que voltou para a faculdade e por muitas vezes
ele quis trancar a faculdade. Todas as vezes que ele estava indo para a direção, ele lembrava daquela voz: vai desistir daqui 1 ano, vai desistir. Ele parava e voltava: não vou desistir, não vou desistir, vou continuar perseverando. Aí sabe o que ele fez? Ele formou, pegou lá os convites da formatura e foi lá em cada pessoa que falou que ele não ia terminar, falou: está aqui o convite da minha formatura, está aqui o convite da minha formatura, está aqui o convite da minha formatura, porque as palavras de vocês foram motivação para que eu formasse. Amém? Então, amado, nós não temos desculpa. E eu quero ler 2 textos aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16. Já estou caminhando para encerrar. Me empolguei aqui. Olha só. Pois quem conhece a mente do Senhor? Olha só. Você acha que você talvez não tenha essa capacidade que eu estou te falando. Mas olha o texto. Pois quem conhece a mente do Senhor? Quem a pode instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Glória a Deus. Olha só, amado, você não é qualquer um não. Diga para o irmão que está ao seu lado: você não é qualquer coisa não, irmão. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. Amém, vamos ler. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo: não tem condição, vocês não estão em situação de desigualdade. Amém? Eu sei, pastor, que o texto está falando sobre justificação, sobre o novo nascimento. Eu sei, mas amado, o que ele está dizendo? Não tem diferença nenhuma. Glória a Deus. A Bíblia diz que o sol nasce para os justos e os injustos. E aí? Para onde vamos? E para encerrar, uma terceira situação. Então a primeira coisa que eu falei: Deus se compadece dos nossos problemas. Segundo, não se vitimize. Terceiro, nunca perca a esperança. Glória a Deus. 38 anos, amado. Estava ali. Ele cidadão é um bola murcha, mas ele estava ali. 38 anos. Todo ano voltava ele para ali. Todo ano voltava ele. Não perca a esperança, amado, dos seus sonhos. Não perca a esperança dos seus projetos, dos seus objetivos. Sabe por quê? Porque Deus não falha. Amém? Deus é contigo. E Deus tem um futuro maravilhoso para a nossa vida. Você pode se pôr em pé? Semana que vem eu termino isso aqui, amém? Você foi abençoado até agora? Eu quero orar por você, amado. Eu sinto de orar por você nessa noite, por nós, né? Me coloco também nessa oração, porque todos nós somos carentes. Nós precisamos, assim como esse homem, aprender algo tão poderoso aqui, para destravar algo dentro de nós. Essa quarta da vitória, louva a Deus pela internet, porque essa mensagem pode chegar mais longe. Mas era para estar lotado de pessoas para aprender algumas chaves aqui, para entender que na onde não há esperança, aí o Senhor visita. Aonde já está havendo desistência, aí o Senhor visita. Porque diz a palavra do Senhor, que ele olhou para esse homem e disse para ele: levante e ande. Levante, toma a sua cama e semana que vem nós vamos partir daqui. Amém? Continuo falando daqui. Levante, toma o seu leito, a sua cama e anda. O que está impedindo você de avançar, amado? O que está impedindo você de avançar? Qual é a situação que está te prendendo? Já tem mais de, 38 anos. Talvez você está aqui nessa noite e a situação já se arrasta por muito e muito tempo. O que eu disse aqui em 2 Crônicas 20:20? Creia nos seus profetas e prosperareis. Já falei aqui também várias vezes que prosperidade não só está se relacionada a dinheiro.
Prosperidade está relacionada em ter uma vida plena diante do Senhor. Amém? Então, quando a palavra do Senhor diz que Ele está nos oferecendo prosperidade, não necessariamente pode te enriquecer, mas pode te dar uma vida plena diante do Senhor. Se você crê em cada palavra que foi liberada aqui nessa noite, amado, eu tenho certeza que chaves vão virar dentro de nós. Se eu entender que é o Senhor que compadece do nosso problema, que eu nunca vou estar sozinho, que Ele poderia ir para qualquer outro lugar, mas Ele vem até mim e me oferece uma condição de vida. Se eu entender, amado, que tudo aquilo que eu passo não é condição para que eu me abrace e fico a vida inteira murmurando. Pelo contrário, amado, Deus detesta murmuração. Deus detesta murmuração. Vou falar de novo. Deus detesta murmuração. Quando você começa a murmurar, você acha que você pode chamar a atenção de Deus. Pelo contrário, você deixa Ele com raiva. Porque Ele olha você murmurando e fala assim: meu Deus, por amor a mim mesmo, quanta coisa eu tenho para liberar sobre essa mulher, quanta coisa eu tenho para liberar para esse homem. Ele está só murmurando. Não se vitimisma, mano. Ah, mas a minha família. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Um testemunho, né? Vou contar para vocês. Testemunho. No primeiro ano, os meus pais tiveram um grande problema. E tiveram um grande problema no casamento deles. Eu era ainda ali, pré-adolescente ali. E eles pegaram e se separaram. E naquele ano, passei muito mal as situações e tal, não soube driblar com aquilo, e única vez reprovei na escola. Primeiro ano do ensino médio, eu reprovei. Depois Deus moveu os céus, meus pais retornaram, e eu sempre me apegava e dizia assim: não, eu só me reprovei esse ano por causa do problema que aconteceu na casa dos meus pais, na minha casa, por causa dos meus pais. Eu fiquei desestruturado. Aí depois o tempo foi passando, e é algo tão óbvio, né? Falei: não foi meus pais, não foi eu mesmo. Fui eu que fui tobó, não estudei, né? Porque eu poderia passar por cima dos problemas. Os problemas afetam a gente? Acho que afetam. Mas eu sirvo um Deus muito maior do que eles. Amém? Então, amado, não é desculpa. Glória a Deus. Talvez o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Não é desculpa. Aquilo que eu passo não é desculpa para Deus. Para falar assim: ah, Senhor, o Senhor está vendo, né? Olha aqui a minha casa. Ó, Senhor, o meu marido. Ó, Senhor, a minha esposa. Ó, Senhor, os meus filhos. Olha aqui, não. Deus está falando: não adianta nem falar. Eu vou até tapar os ouvidos para não te ouvir. Ó. Quem está me entendendo diz amém. Sabe por quê, amado? Porque Ele colocou o Espírito dEle dentro de você. Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim, Ele conta comigo e com você para fazer coisas grandiosas. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Amado Deus, maravilhoso, soberano, exaltado, glorioso Papai. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nessa noite, Senhor, eu oro para que o Senhor nos visita com a unção de ousadia. Meu Deus, é tempo de vivermos o novo do Senhor. É tempo, Senhor, de realizar coisas grandes. É tempo de